Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo de Especialista. Aqui, todas as semanas, a gente aborda das 11 ao meio-dia assuntos relevantes em profundidade, mas com uma linguagem leve. Hoje, sábado 10 de agosto, as soft skills são tema da conversa com a professora Adriana Valero. Ela é mestre em economia pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela também é professora e coordenadora dos cursos da Escola de Negócios da PUC Paraná, Campus Londrina. Mas antes, fique por dentro do que acontece no Campus Londrina da PUC. Papo de Especialista. Já pensou em ter uma experiência internacional durante a graduação? Na PUC Paraná Londrina, isso é possível. A universidade oferece possibilidades inovadoras de internacionalização para quem sonha com um currículo internacional e uma formação global, feita para os desafios do futuro. São diversas opções: dupla diplomação, intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, aulas em outras línguas, entre outras alternativas. Venha explorar o mundo com a PUC Paraná. Saiba mais em www.pucpr.br. A PUC Paraná oferece aos estudantes o programa PUC Acolhe, um setor de apoio estudantil dedicado ao acolhimento de todos os acadêmicos da universidade, com o propósito de promover aprendizagem, saúde integral, inclusão, garantia de direitos e proteção social. As ações contam com atendimento individual, atividades em grupo, intervenção nas turmas, campanhas, formações e projetos. Venha fazer parte da PUC Paraná. Saiba mais no site da universidade. O agronegócio tem grande presença na economia brasileira e se especializar pode ser fundamental para o seu destaque nesse mercado. A PUC Paraná Londrina está com as inscrições abertas para a pós-graduação em Gestão Jurídica Empresarial do Agronegócio, com foco em recuperação judicial nas holdings rurais. É a sua oportunidade de ampliar o seu conhecimento no cenário jurídico do agro. O curso é online e as aulas começam em setembro. Não perca essa chance. Saiba mais em estudionapuc.pucpr.br/pós-graduação. Papo de Especialista. As soft skills são essenciais no mercado de trabalho moderno. Elas complementam as habilidades técnicas e promovem um ambiente colaborativo e produtivo. Essas competências ajudam os profissionais a se adaptarem a mudanças, resolverem conflitos e se relacionarem de forma eficaz com colegas e clientes. Em um mercado cada vez mais competitivo, as soft skills podem ser o diferencial que destaca um candidato ou um colaborador. Investir no desenvolvimento dessas habilidades é fundamental para o sucesso e também para a ascensão na carreira. Para entender como as soft skills podem impulsionar o desempenho no mercado de trabalho, eu recebo aqui na Rádio Alvorada, no Papo de Especialista, a professora Adriana Valero. Ela é mestre em economia pela UNB, professora e coordenadora dos cursos da Escola de Negócios da PUC Paraná, Campus Londrina. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Um prazer estar com você aqui na Rádio Alvorada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, professora. Eu queria que a senhora, por favor, explicasse para a gente o que são as soft skills, o que são as hard skills e o que difere uma competência da outra. Vamos lá, então. Vamos começar com as hard skills. As hard skills são as competências que a gente chama de competências técnicas. São aquelas nas quais a gente aprende alguma ferramenta de trabalho, alguma técnica de trabalho, algum processo. Já as soft skills, elas estão relacionadas ao comportamento. Então, elas são competências atitudinais, que eu não aprendo por meio de um processo, ou um software, ou até mesmo uma tarefa específica,
mas ela trata de um comportamento que nós, indivíduos no trabalho ou na vida pessoal, temos e praticamos. Então, essas são as famosas soft skills. Pode exemplificar para a gente? Seria o quê? Comunicação, empatia? Perfeito, isso mesmo. As soft skills, vou citar algumas. As que você disse, comunicação, empatia, liderança, trabalho em equipe, criatividade, inovação, resiliência. Estes são alguns exemplos e tem outros, muitos outros. Professora, eu ouvi um dia que as pessoas, elas são contratadas por aquilo que elas sabem fazer. E que elas são demitidas por aquilo que elas não têm. Então, de repente, eu sou uma profissional muito boa na minha área, mas eu não sei trabalhar em equipe, eu não tenho paciência, eu não sei dialogar. Esse é um cenário do mercado de trabalho? Exatamente, Renata. A gente usa na área de gestão de pessoas até a gente chama de piada interna. A gente contrata por um bom currículo e demite por comportamento. Isso é fato. Então, isso mostra pra gente a importância das soft skills. Não basta eu ter um bom preparo técnico, se eu sou aquele profissional que eu não sei me relacionar, não sei me comunicar no trabalho, evito, por exemplo, trabalhar em equipe, ou eu não tenho abertura para novas ideias, não flexibilizo nas decisões. Então, são pontos muito relevantes que nosso currículo não traz na técnica. A gente traz isso no nosso dia a dia, no nosso comportamento, trabalhando, interagindo com outras pessoas, que é o que a gente chama de atitude, que é o saber ser, não é o saber fazer. E no mercado de trabalho é fundamental que um profissional, ao apresentar um bom currículo, também tenha essa trajetória, esse histórico de saber trabalhar em equipe, saber valorizar a ideia do outro, ser criativo. É fundamental. Hoje, nós observamos que as empresas dão muito mais valor às soft skills e buscam, inclusive, profissionais que podem ter até uma formação um pouco frágil no sentido daquilo que eles estão procurando. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu não tenho, por exemplo, um curso de Excel e eu precisarei usar no meu dia a dia de trabalho, mas não tenho este curso. A empresa prefere contratar uma pessoa que não tem essa hard skill, Excel, e uma pessoa que, por exemplo, tenha flexibilidade para o aprendizado, queira aprender, que queira interagir com outras pessoas e que tenha uma abertura mental. Essas últimas que eu falei, elas são soft skills. E a primeira que eu falei, que é o Excel, é uma hard skill. Então, para o mercado, isso é muito importante, é fundamental. Ou seja, a empresa possibilita que, nesse exemplo que a senhora trouxe para a gente, que esse colaborador, num curto espaço de tempo, aprenda Excel e, além desse ganho, tem essa questão dele ser um elemento essencial, primordial para o relacionamento em equipe. Empresas que já oferecem essa formação na hard skill, para que ele tenha a possibilidade ali de desenvolver algumas competências de processos ou sistemas que as empresas não encontram no mercado, mas querem trazer para o seu ambiente uma pessoa mais preparada no sentido do comportamento. Professor, lá em casa, nesse final de manhã de sábado, ouvindo a gente conversar, pode pensar o seguinte: olha, eu posso fazer um curso técnico para aprender a trabalhar em determinada área, eu posso fazer uma especialização, eu posso fazer uma graduação. Aquilo que é técnico, eu posso aprender. Mas e essa questão comportamental? Tem curso para isso, professora? Tem curso para isso, no entanto, eu trabalho bastante com soft skills. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas que participam comigo é: eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo, a base, só que a mobilização da soft skill depende do indivíduo. Ninguém ensina, eu ensino uma teoria, a gente conversa sobre comunicação, você faz muitos exercícios, por exemplo, que é uma soft skill. Mas isso só vai dar certo se a pessoa mobilizar essa competência. O que é mobilizar? Colocar em prática. Então, quando a gente fala de uma competência, por exemplo, comunicação, a gente costuma dizer:
quais são as atitudes observáveis? Quais são as atitudes que eu terei no meu dia a dia que vão melhorar a comunicação? E isso só se faz com a prática da pessoa que vai para o curso. Então, temos sim muitos cursos. Hoje em dia, então, com a internet, a gente tem um leque de possibilidades de ter uma formação em soft skills muito grande. No entanto, é um equívoco a gente achar que um diploma, um certificado, vai me trazer essa competência. Não vai. Então, eu preciso mobilizá-la. O que é esse mobilizar? Ter atitude, colocar em prática, é o mão na massa. Isso que é o mais importante na soft skill. Professora, e como os gestores de RH, como as equipes que trabalham com a seleção de novos colaboradores, avaliam essas competências no momento de uma entrevista de trabalho? Ótima pergunta. Eu acho que isso pode ser uma dica para todo mundo e ela é muito preciosa. Hoje em dia existe o processo seletivo chamado por competências. E as empresas que são mais modernas e que já se preocupam em trazer pessoas com essas soft skills, elas usam uma entrevista diferente, onde as pessoas vão não só responder perguntas de sim e de não, ou perguntas muito óbvias, mas essas entrevistas elas trazem o que a gente chama de storytelling, que é para você contar a história da tua vida. Então eu diria assim, Renata, me conte uma passagem que você teve na sua vida profissional, onde você precisou usar o seu poder de comunicação. E nessa entrevista você vai contar essa sua história. Por exemplo, um outro caso, me conte um momento em que você teve que superar um desafio na tua carreira. E aí você vai contar sobre isso. Então, dessa forma, os entrevistadores eles vão pegando alguns ganchos para continuar esse diálogo com o entrevistado e detectar qual comportamento essa pessoa teve naquela situação de trabalho. Agora, óbvio, né? A gente pode tentar enganar o entrevistador. Tipo, vou responder o que eu quiser. Mas um entrevistador preparado, ele vai conseguir dar continuidade nesse diálogo e fazer outras perguntas conectadas, onde ele vai perceber se aquilo é uma verdade ou uma invenção, porque se trata de comportamento. Se for verdade, eu consigo dar sequência a essas respostas. Se eu estiver ali tentando enganar para conquistar a vaga, eu vou deixar isso claro em algum momento. Exatamente. Então, vou exemplificar uma pergunta antiga. Por exemplo, a gente perguntaria, qual o seu maior defeito? E as pessoas respondem geralmente, o meu maior defeito é ser perfeccionista. E aí, na continuidade desse diálogo de uma entrevista por competência, eu diria, Renata, me conte uma passagem do teu trabalho onde você teve que ser perfeccionista e como você agiu. Se a pessoa não é perfeccionista, ela não vai saber contar essa história. Então, é uma forma que as empresas usam para fazer a entrevista por competências. Além disso, lógico, temos o que a gente chama de dinâmicas de grupo, que se elas forem bem trabalhadas, o selecionador ele consegue captar a presença real daquele comportamento no candidato. Mas precisa, lembrando bem, frisando, que tem que ser uma dinâmica muito bem aplicada. Isso é muito importante. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, a gente vai para o primeiro intervalo aqui da nossa conversa, do Papo de Especialista, e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre competências, sobre trabalho em equipe, sobre mercado de trabalho. Perfeito. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta a Papo de Especialista, uma parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada, emissora da família há 60 anos no ar. O tema da nossa entrevista de hoje são as soft skills e eu converso com a professora Adriana Valero. Professora, a senhora já comentou no bloco anterior, mas eu vou pedir para a senhora reforçar como as soft skills podem influenciar na forma como um colaborador, um funcionário, se relaciona com os colegas de trabalho e também se relaciona com os clientes. Olha, essa atitude diferente, ela é muito impactante.
Porque um colaborador que ele tem uma soft skill, digamos, elevada, ou ele pratica essas competências no dia a dia, e também é importante a gente falar, Renata, que não é uma coisa mecânica. A pessoa vai na sua vibe, ela vai na sua interação, e o mais importante é essa abertura para querer fazer o que é, digamos, adequado para todos. Então, vamos falar de relacionamento lá do time, né? As pessoas que têm o melhor relacionamento, elas facilitam as interações dentro da empresa. E facilitando as interações dentro da empresa, obviamente o trabalho flui melhor. Então, a gente tem várias soft skills que elas são interconectadas. Por exemplo, se eu não tenho abertura para o trabalho em equipe, que é uma soft skill, logo não vou me comunicar bem com os colegas. Logo, não terei uma boa interação, que é isso, um relacionamento interpessoal. Quando eu não tenho um bom relacionamento interpessoal, gero conflitos, gero dificuldade na comunicação. Então, isso é falta da soft skill. Aí vamos voltar para a tua pergunta. Quando apresento as soft skills, facilito esse caminho, facilito essa interação, diminuo os conflitos internos e o trabalho em equipe ele flui melhor. E aí vou chegar lá no final dessa linha, que é uma empresa com maior produtividade, com resultados melhores, com pessoas mais felizes no trabalho. Por quê? Porque as coisas fluem melhor. Então, quando a gente se fecha para não praticar essas soft skills, ou a gente não tem conhecimento da importância delas, eu levo para a empresa um ambiente mais pesado, um ambiente que não tem clareza na comunicação, um ambiente onde as pessoas não se dão bem entre si, e aí principalmente impactam no resultado. E um ator que é bastante importante nesse fluxo que eu estou comentando aqui é o líder. O líder, ele pode dar o tom da soft skill. E a gente falou de se preparar, fazer curso. Eu sou líder há muitos anos já. E o líder, ele precisa ser o exemplo da soft skill. É o que a gente chama de walking the talk, que é um termo em inglês, que no Brasil, vou falar um ditado, que é o contrário do walking the talk, tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é o contrário. O walking the talk diz, você precisa fazer aquilo que é o seu discurso. Se você fizer diferente, as pessoas percebem e você perde a confiança. Então, a soft skill da liderança, ela é fundamental. E o líder, ele é o maestro. Ele vai dar o tom da sua equipe. O líder com soft skills baixas, né, soft skills que ele não pratica ou ele não é bom nisso, toda a sua equipe vai replicar o comportamento. E aí você começa a ter um ambiente desgastante, o que a gente chama daqueles ambientes tóxicos de trabalho, as pessoas ficam infelizes, logo o resultado não é bom. Então, assim, resumidamente é isso. Então, é bastante complexo, porque o comportamento ele é todo interconectado. E a coisa mais difícil é a gente se relacionar com as outras pessoas, né? Então, a gente precisa estar bem aberto realmente a fazer essa prática da comunicação, do trabalho em equipe, das relações interpessoais, da empatia, da ética, por exemplo, que são aspectos também comportamentais, atitudinais que são importantes. Então, se eu em um cargo de liderança não tenho uma boa comunicação, não tenho um bom relacionamento com o meu time, eu não tenho condições de cobrar essa devolutiva. Se eu não converso com o meu time, eu não posso exigir que esse time esteja aberto ao diálogo comigo, porque eu não estou influenciando positivamente a minha equipe. Com certeza. E um dos pontos mais importantes para o líder é o feedback, que é outra palavra em inglês que significa o quê? É você falar para as pessoas o que você espera delas como líder e você retroalimentar essa comunicação. Ou seja, o que eu espero de você, eu te avalio e digo, Renata, olha, não está dentro daquilo que a gente combinou. O que você precisa para melhorar? E por isso que chama feedback. Aí vem retroalimentação. Aí você me fala, Adriana, não estou muito preparada em tal coisa. E aí a gente vai buscar essa melhoria para você em conjunto. Então o líder, ele precisa ser um facilitador. É o que a gente chama de líder coach. Eu preciso te acompanhar. Eu não posso te jogar no trabalho e te deixar lá sem nunca te dar esse acompanhamento. Agora, lógico que na equipe nós teremos pessoas mais maduras em termos de tarefa, que nós vamos deixar ela realizar sozinha, é o que a gente chama de delegar,
E nós teremos outras pessoas que o líder vai ter que ter uma comunicação mais próxima, uma comunicação mais clara. E é uma coisa que eu uso muito, que eu digo assim, para alguns colaboradores, para pessoas que têm necessidade desse acompanhamento, o óbvio precisa ser dito. É quando você chama a pessoa para conversar, esses encontros de feedback que são fundamentais, né? Inclusive, nesse momento, eu estou passando por isso com a minha equipe, lá na PUC. A gente está tendo reuniões de feedback. E essas reuniões são riquíssimas, porque eu aprendo com eles, eu troco informação, eles aprendem comigo, e a gente também prepara um futuro mais consistente na melhoria daquilo que a gente realmente percebe que precisa ser atacado e melhorado. E nesse escopo, o que a gente observa nas organizações é muito mais uma necessidade de soft skill do que de hard skill. Então, o papel do líder, ele é fundamental. Uma liderança fraca é uma equipe fraca e uma empresa com resultados fracos. Um líder forte pode ter uma equipe forte e uma empresa com resultados significativos. Enquanto a senhora falava, me veio uma palavra, um termo na cabeça que a gente tem na comunicação muito forte, que é a questão do gerenciamento de crise. Nenhuma empresa está alheia a crises, e às vezes não crises internas, né? Por exemplo, a gente teve a pandemia, que foi uma crise global e que afetou as empresas, as corporações, enfim. Nessa empresa em que o líder se comunica, em que a equipe entende e responde, eu já tenho um ambiente mais forte, até mesmo para evitar possíveis picuinhas, possíveis desgastes desnecessários, não é, professora? Perfeito. Você vai ter muito mais possibilidade de uma ação rápida. E aí a gente pode atrelar a esse seu exemplo uma hard skill. Olha que interessante. Porque as coisas nas empresas não caminham separados. A gente precisa das hard e a gente precisa das soft, né? A gente pode ter junto com essa atitude o planejamento. Há 15 dias atrás eu estava dando treinamento para líderes e eu perguntei para eles, eu falei assim, vocês têm um plano hoje se voltasse uma pandemia, a pandemia ou uma outra situação dessa? 100% dos líderes me responderam que não. Então, se já aconteceu, pode acontecer novamente. Então, a hard skill seria eu ter um planejamento consistente. O que é esse planejamento? Ter o meu plano A, o meu plano B. E aí, dentro desse planejamento, voltando na tua fala, com certeza ele vai fluir melhor. Ele vai fluir melhor se as pessoas estiverem preparadas e se as pessoas estiverem envolvidas nessa gestão. Professora, então a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco, quando a gente voltar, eu queria que a senhora me ajudasse aos nossos ouvintes nesse processo de identificação das competências comportamentais. De repente, alguém que está ouvindo a gente em casa agora está em dúvida, será que eu tenho essa empatia que a professora mencionou? Será que eu estou aberta ou aberto ao diálogo, à aprendizagem? Então, eu queria voltar tratando deste aspecto. Não desligue o rádio. Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Terceiro bloco do Papo de Especialista. Hoje eu converso com a professora Adriana Valério. Ela é mestre em Economia pela UNB, professora e coordenadora dos cursos da Escola de Negócios da PUC Paraná, Campus Londrina. E a gente conversa sobre soft skills. Professora, no bloco anterior, eu pedi que a senhora me ajudasse ao Romário, ajudasse aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã de sábado, a identificar se somos profissionais, se somos pessoas com essas competências comportamentais. Como que eu percebo isso, professora? Olha, a gente tem várias possibilidades de fazer essa análise. Só que tudo começa pelo autoconhecimento. Ou seja, eu costumo dizer que é um mergulho para dentro. A gente tem que olhar para dentro de nós e tentar identificar isso. Como eu identifico? Existem testes para isso, tanto testes gratuitos quanto outros pagos,
E aqui eu não estou falando de teste de personalidade, eu estou falando de testes de comportamentais ou de preferências. Por exemplo, tem testes que eu vou identificar se eu prefiro trabalhar com números, com pessoas, com criação. Então, vocês encontram isso na internet, a gente pode até deixar umas dicas sobre esses testes. E tem também uma autorreflexão que a gente faz, uma conversa conosco mesmos, que é o que você citou antes do intervalo. Ou seja, eu conversar comigo e fazer uma lista do que eu acho dos comportamentos que eu pratico, os meus pontos fortes e os meus pontos a desenvolver. A gente costuma fazer uma autoanálise mesmo, com base na minha visão sobre mim. Só que aí nós podemos ter o que a gente chama de vieses, porque eu vou me achar ao máximo. Eu me comunico bem, não sou eu que brigo com os outros, são os outros que brigam comigo. A gente sempre vai achar isso, né? E aí a gente costuma dizer também assim, que a gente pode conversar com uma pessoa de extrema confiança para que essa pessoa nos dê um feedback verdadeiro sobre o nosso comportamento. E se a gente escolher uma pessoa que a gente tem alta confiança, é isso que a gente precisa analisar, essa pessoa vai nos trazer a verdade. E aí a gente precisa estar preparado também para recebê-la, né? Então, é uma abertura que a gente precisa levar para o nosso dia a dia. Eu preciso estar aberto a entender que nós somos seres humanos, nós erramos e a gente precisa ir, eu costumo usar a palavra modulando. Eu vou modulando. E se eu errei hoje, eu não preciso ficar permanecendo nesse erro. Eu, por exemplo, como trabalho com muita gente, né? São mais de 200 alunos, são mais de 10 professores. Às vezes eu cometo erros na minha comunicação. E aí eu vou para uma autorreflexão. Puxa vida, eu poderia ter me comunicado melhor naquele sentido ou outro. E aí na próxima comunicação eu vou modular isso. Eu vou falar comigo mesma, né? Olha, Adriana, agora você precisa ajustar isso. Então, o trabalho de descobrir as soft skills que eu possuo ou não possuo e que eu preciso melhorar, repito, pode vir por testes ou pode vir por essa autoanálise, você conversar com pessoas de alta confiança e tem até uma brincadeira que a gente faz, às vezes, em alguma disciplina que a gente tem lá na PUC, que é você mandar mensagens para seus amigos pedindo para eles dizerem quais são os comportamentos que eu realizo que você considera que são meus pontos fortes. Quais os comportamentos que eu realizo que você considera que são meus pontos a melhorar? E os amigos costumam responder. Só que tem que ser os amigos de verdade, né? Senão vai vir só ponto fraco. Então, a gente usa essa brincadeira e a grata surpresa é que vem muitos pontos fortes nos quais as pessoas nem se reconhecem e começam a perceber, né, que aquilo também é relevante para a sua vida, para o seu dia a dia. E a maturidade para identificar o que não está legal e se colocar à disposição para reverter esse quadro. Essa maturidade é fundamental. E aí, ela já começa com a soft skill mais importante, que é a inteligência emocional. Então, eu diria que se alguém quer se preparar nas soft skills, que comece com a inteligência emocional. Então, aí vou dar o meu exemplo pessoal. A partir do momento que eu comecei a aprender sobre inteligência emocional, foi quando eu pude modular melhor as minhas competências comportamentais, as minhas soft skills. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela vai nos trazer abertura mental para entender os meus sentimentos, as minhas emoções e como eu me comporto em relação a isso perante o mundo, perante os desafios, perante os meus relacionamentos. Então, essa inteligência emocional, ela vai ser determinante no meu preparo para aceitar ou não um feedback, que é o que você comentou da maturidade. Então, se eu não tiver essa maturidade para aceitar, aquilo vai passar a ser um peso para mim. E pode impactar até no meu dia a dia. Eu posso me deprimir, eu posso ficar ansiosa. Então, a gente tem que ter abertura mental para aceitar esse feedback que está vindo, passar ele por um filtro, é o filtro da nossa interação, o que eu posso aproveitar desse feedback que está sendo dado. Porque às vezes também vem os feedbacks muito duros, né? Muito diretos, e a gente precisa passar esse filtro e ver o que eu aproveito e o que eu não aproveito. Esse é um caminho interessante.
Professora, a inteligência emocional é uma forma de eu reconhecer os meus limites? Por que eu pergunto isso? A gente está em clima de Olimpíada, né? A Olimpíada está acabando, mas a gente ainda está nesse clima. E eu vi um recorte no Instagram essa semana, que era uma entrevista da Rebeca Andrade, uma entrevista antiga, antes de Paris 2024. E aí perguntaram para ela se ela sentiu a pressão em Tóquio. Ela falou que não, porque ela respondeu mais ou menos assim, que ela não era obrigada a trazer uma medalha, que ela estava ali, que era fruto de muito trabalho, que ela ia se dedicar, que ela ia fazer o melhor dela, mas que ela não tinha condições de lidar com as expectativas das outras pessoas. Então ela disse o seguinte, eu vou para a medalha, mas eu não vou competir sozinha, eu tenho adversárias que são adversárias tão competentes quanto, que treinaram tanto quanto eu treinei, eu me dediquei. Isso é inteligência emocional? Inteligência emocional. Isso é um preparo psicológico, isso é equilíbrio mental. E posso até citar uma outra teoria para os ouvintes procurarem, pesquisarem sobre isso, que é a inteligência positiva. Então, vou citar essas duas mais relevantes. A inteligência emocional, que vocês podem procurar. Na internet tem muita coisa para aprender sobre isso. E a inteligência positiva, ela vem casada com a inteligência emocional, dizendo o seguinte, quanto mais preparada eu estou com a inteligência emocional, dá até para a gente fazer um outro programa, falar sobre isso, que tem uns chamados sabotadores mentais. Nós temos 9 sabotadores mentais e o sabotador master é o crítico. É aquele que faz a gente se criticar o tempo todo, criticar os outros e criticar o ambiente. Todos nós temos na nossa mente. E a inteligência positiva diz o seguinte, quanto mais a gente conseguir equilibrar essa criticidade, principalmente conosco mesmos, a gente vai sentir uma sensação de cobrança menor. Então, o que ela traz nessa entrevista é esse equilíbrio emocional. Com certeza ela está sendo preparada, acompanhada, e eu acho que a gente pode até deixar uma dica para os ouvintes. Se a gente não consegue sozinho encontrar esse equilíbrio, a gente pode buscar ajuda. Hoje a gente tem a psicologia, a psiquiatria, os acompanhamentos, as mentorias. A gente precisa buscar ajuda, porque às vezes sozinho eu não consigo. Possivelmente essa atleta, como ela é uma atleta de alto nível, ela tem um acompanhamento psicológico, de equilíbrio emocional, e ela também se abriu para isso. Porque não adianta nada a gente marcar uma terapia, fazer a terapia e não mudar o comportamento. É o que eu disse aqui no início. A ação é que vai determinar como eu vou desenvolver essa soft skill. Então, eu posso ter os melhores mestres ao meu redor, e se eu não mudar o meu comportamento, eu não mudo a minha situação de vida. Então, ela trazendo essa fala tão madura para uma pessoa jovem que ela é, a gente vê que ela tem um equilíbrio emocional. E veja que maturidade, uma outra coisa interessante da gente falar, maturidade não está ligado à idade. Eu posso ter, então, Adriana, 53 anos, eu posso ser menos madura em termos de inteligência emocional do que um jovem de 18. E ele nem vivenciou coisas que eu vivenciei, mas ele pode ter um equilíbrio emocional maior. Então, uma pessoa mais velha, ela pode surtar, significa que ela não tem maturidade emocional, e uma pessoa mais jovem pode estar mais equilibrada. Então, é importante a gente ir estudando isso, olhando, né? Existem vídeos curtos. Eu sugiro que todos busquem essa informação, porque isso transforma a nossa vida. A gente vivendo com mais calma, com mais equilíbrio emocional, a gente traz uma leveza para o nosso dia a dia. Nós passamos a ser pessoas mais agradáveis para nós mesmos e para o próximo, né? Porque a gente também não tem que pensar só na gente mesmo, mas no ambiente ali que eu convivo. Então, acaba sendo uma vida mais prazerosa, já que a gente tem tantos desafios aí no nosso dia a dia. Professora, da Rebeca, em várias entrevistas, eu ouvi ela mencionando a importância da psicóloga, o quanto ela conversa com a psicóloga. Então, ela fala, quando eu estou com medo, quando eu estou mais ansiosa com alguma coisa, são esses assuntos que a gente conversa, esses assuntos que a gente trata.
A senhora mencionou os sabotadores mentais. Eu fiquei curiosa. Fala um pouquinho mais pra gente, por favor. Então, sabotadores mentais, eles vêm desse estudo da inteligência positiva, que tem um livro do Cesar Chaminé, e é um professor de Stanford, e ele traz um estudo vasto onde ele identificou que nós temos esses sabotadores mentais. Então, esses sabotadores, eles povoam a nossa mente e eles afetam a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, vou citar alguns exemplos assim. Até o perfeccionismo que nós falamos aqui. O perfeccionismo, ele mora num sabotador que existe na mente que fica nos cobrando que tudo que nós temos que fazer precisa ser muito perfeito. Senão, não vou estar adequada. Por quê? Porque o sabotador master, o crítico, que caminha junto com ele, tá me criticando, tá me cobrando. Um outro sabotador, nós temos 9, eu acho que não vai ter tempo de falar de todos, mas um outro sabotador, por exemplo, é o não saber falar não. Eu digo não, eu digo sim para tudo e para todos. Eu dizendo sim para tudo e para todos, uma hora eu vou me ver sobrecarregada, envolvida em coisas que não são relacionadas ao meu propósito, e isso é um sabotador mental. E aí só vou voltar a fita um pouquinho para explicar. O sabotador mental, ele vem da nossa infância. De coisas que vivenciamos na infância, que foram construídas em nosso cérebro, e esse sabotador, ele é criado para nos defender. Então, ele não é de todo ruim. No entanto, é uma frase do professor, ele diz que a sua mente pode ser a sua amiga, mas também pode ser sua maior inimiga. Então, a gente buscar reconhecer esses sabotadores, tá? A gente tem um curso também sobre isso, que a gente aplica o teste, a gente identifica os sabotadores e a gente prepara as pessoas para minimizar esses sabotadores. E temos muitos outros, né? A gente pode comentar aqui de mais alguns. Professora, a senhora comentou sobre aquelas pessoas que não sabem dizer não e aí ficam com medo de magoar alguém e acabam aceitando excesso de demandas. Eu quero voltar do intervalo com a senhora conversando sobre gerenciamento de tempo, que me parece ser uma habilidade muito necessária no mercado de trabalho. Pode ser? Pode ser, uma habilidade super necessária. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Último bloco do Papo de Especialista deste sábado, dia 10 de agosto, eu converso com a professora Adriana Valero. Professora, gerenciar o tempo, gerenciar bem, né? É uma habilidade comportamental importante para o mercado de trabalho? É uma habilidade super importante e você disse bem, né? É uma soft skill porque ela depende de comportamento. Também possuímos muitas ferramentas de gerenciamento do tempo, só que a ferramenta mais relevante é a ação. Se não houver ação relacionada à gestão do tempo, você não tem um bom resultado. Então, uma ferramenta importante e nos meus ensinamentos eu digo assim, que gestão do tempo, ela não vem sem a organização. Então, eu coloco a organização antes da gestão do tempo. Se você é uma pessoa organizada com as suas coisas e os seus afazeres, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E nessa gestão do tempo, a gente atua também bastante focado em prioridades. E também a gente tendo os nossos planos. Então, um desdobramento muito interessante que a gente pode fazer relacionando essas soft skills. E a gestão do tempo no ambiente organizacional, ela é fundamental, porque hoje em dia, com tantas demandas que a gente tem, a tecnologia, só para vocês terem uma ideia, existem pesquisas que indicam que uma pessoa consegue ficar concentrada numa tarefa durante pouquíssimos minutos, no máximo 20 minutos. Então, é como se a pessoa ficasse pulando de uma tarefa para outra, para outra, para outra, e não conseguisse finalizar o seu dia de uma forma produtiva. E aí vem aquela sensação que a gente sempre fala, nossa, parece que eu não fiz nada hoje. É essa sensação de não produzir a contento. E isso está bem relacionado ao foco e à sua organização.
Então, a gente precisa realmente prestar atenção nisso. E como que a gente faz uma mudança relacionada à gestão do tempo? É justamente essa autoanálise. O que eu preciso organizar na minha mesa, no meu quarto, na minha vida, na minha agenda, que está bagunçado? E tem um autor que ele fala que é até a gestão da tralha. Eu acho engraçado, porque eu acho é muito real, né? A gente chega às vezes no meu quarto, tem um monte de tralha, eu preciso organizar tudo isso. E também existem pesquisas dizendo que viver em ambientes desorganizados leva a maior estresse. Isso é fato, existem pesquisas. Então, se a gente está num ambiente organizado, um ambiente limpo, as coisas fluem melhor. E até essa visualização do ambiente me deixa mais tranquilo para trabalhar melhor, se a gente falar de ambiente de trabalho. Se a gente falar da nossa casa, a mesma coisa. Um ambiente bagunçado, um ambiente desorganizado, vai levar a maior estresse e também a gente demorar mais, né? Nos meus cursos eu costumo falar assim, a gente faz um teste. Quanto tempo você demora para achar um arquivo no seu computador? As pessoas deixam de te procurar porque tem a sensação de que você não vai respondê-las a contento por causa da sua correria. São coisas que a gente tem que avaliar, né? Eu chego atrasado aos meus compromissos? Ah, mas no Brasil ninguém chega no horário. Não, você precisa chegar no horário. É um respeito com a outra pessoa. E uma outra reflexão que a gente faz, né? Que o tempo do outro não vale menos do que o seu tempo. E o seu tempo não vale menos do que o tempo do outro. Então, o tempo tem um valor inestimável. O tempo passou, já foi. Então, gestão do tempo é uma competência muito relevante. Professora, e como a senhora, enquanto coordenadora dos cursos da Escola de Negócios, lá na PUC Paraná Campus Londrina, como a senhora trabalha as soft skills? São competências que os alunos têm ao longo da formação? Tem isso no currículo da PUC? Ótima pergunta. Então, vamos lá contar um pouquinho desse projeto inovador da PUC. A gente se preocupa muito com a formação, que a gente fala que o aluno PUC, o nosso ex-reitor dizia isso, ele sai com 2 diplomas, o diploma da profissão e o diploma de gente boa. E esse diploma de gente boa é a gente trabalhar as soft skills. Então, a gente tem na PUC, em todos os cursos, tá? Não é só na Escola de Negócios. A gente trabalha com a matriz por competências. E essa matriz por competências, ela prepara o aluno para saber fazer e saber ser. E aqui no Campus Londrina, eu tive a grata satisfação de propor um projeto que foi aceito pela direção do campus, que se chama Soft Skills Journey, que é uma jornada de soft skills que a gente oferece para os estudantes de todos os cursos da PUC, não é só da minha escola. Então, a gente conseguiu abrir essas disciplinas como eletivas, e esse meu projeto eu me baseei nos resultados do relatório do Fórum Econômico Mundial, que se chama O Futuro do Trabalho, e nesse relatório constam constam 20 soft skills mais desejadas pelo mercado. Dessas 20 soft skills, a gente lançou o projeto preparando os estudantes em 8 soft skills, que são desenvolvidas a cada semestre. Então, é um projeto, assim, bastante relevante no sentido de que a gente dá oportunidade para o estudante PUC que quiser se preparar dentro da própria instituição, ele tem essa oportunidade. E são aulas diferentes, né? São aulas bastante focadas em atividades, justamente porque a gente quer mobilizar a mudança de comportamento. E essas disciplinas são oferecidas, então, para todos os nossos estudantes. Só entrar em contato com a Escola de Negócios que tem mais informações de como se inscrever, como se matricular. Isso, as matrículas elas ficam abertas para todos os cursos. Então, como eu falei, do Campus Londrina todos os nossos cursos. Então, ela não está especificamente na Escola de Negócios. Então, ela consta, está aberta, os alunos todos podem se matricular. Só para te dar um exemplo, a gente tem 60 vagas por disciplina. A gente abre a matrícula hoje, vamos supor, divulga para os estudantes. Em meia hora, 40 minutos, as vagas estão esgotadas. Então, está sendo um projeto que começou recentemente, mas a gente vê que a gente vai ter que ampliar bastante, porque está existindo um interesse muito grande nessas disciplinas, né? Então, a gente tem desde disciplinas de inteligência emocional,
a gente tem disciplinas de liderança, criatividade, mentalidade ágil, o famoso ESG, que agora está se falando bastante, que é a questão da sustentabilidade, da governança, desses pontos importantes para a empresa. E a gente tem uma disciplina que vai ser lançada o ano que vem, que eu estou apaixonada por ela, a gente já está montando, que se chama Cidadão Global, Deixando Minha Marca no Mundo, que é para a gente preparar os estudantes também para ser bons cidadãos, né? Se preocupar com o futuro do nosso planeta. Então, é por essa linha que a gente desenvolve esse projeto. Professora, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade da senhora, mais uma vez esse bate-papo, tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos. E para a gente fechar, tem alguma questão, algum aspecto dessas competências emocionais, desse trabalho em equipe, que eu não tenha perguntado e que a senhora acha importante ressaltar agora? Olha, eu acho que tudo que a gente falou aqui muito relevante, muito importante. Se eu puder deixar um recado final, é para as pessoas buscarem conhecimento a respeito disso. Individualmente, ou até empresas que tiverem interesse sobre esse tema, podem procurar a PUC. Nós estamos desenvolvendo projetos customizados para empresas, tá? Tanto em soft skills quanto em lideranças. E a gente tem aí uma condição de trabalhar com foco bastante intenso no comportamento. Então, esse recado é para dizer assim, que a gente não pode deixar para depois. A gente precisa realmente se atentar para essas soft skills, né? E esquecer um pouco esse nome. A gente brinca, né? Fala que virou as queridinhas do mercado e tem gente já até um pouco banalizando. Ai, não aguento mais falar de soft skills. Mas a gente está falando de comportamento, a gente está falando de ação. Então, eu sugiro que as pessoas busquem saber disso, porque realmente a gente tem uma transformação na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E agradecer a oportunidade de estar aqui nesse papo tão gostoso com você hoje. Obrigada. Professora, se alguém de repente está ouvindo a gente agora em casa e ficou interessado com essa possibilidade desse projeto customizado, dessa consultoria que a senhora mencionou, tem algum e-mail, algum telefone, algum canal de contato direto com a PUC? Temos sim. Eu acho importante, para ser uma comunicação mais ágil, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp da nossa área, que a gente chama Executiva de Negócios, é o 439635-8384. Então, repetindo, 439635-8384. E temos também o Instagram da PUC, é PUC Paraná Oficial Londrina. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la nessa manhã de sábado. Um excelente sábado, um excelente final de semana. E eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui no Papo de Especialista. Na semana que vem eu volto com mais assunto relevante, em profundidade e com uma linguagem acessível. O Papo de Especialista é uma parceria entre o Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada e a Assessoria de Comunicação da PUC Paraná. A apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Eu te espero no próximo sábado. Um excelente final de semana. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.